amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo eu trouxe essa execução do exercício no cross, na polia baixa, mas a gente não vai falar do exercício em si, né? Em relação ao exercício, muitos olhariam e já diriam de forma imediata que seria um exercício para o ombro, mas na verdade é um exercício que tem uma alta ativação de deltoide, mas também tem uma participação muito grande do peitoral maior, tá? Mas agora o que eu quero comentar com vocês nesse exercício é em relação ao posicionamento da base. Eu já vi vários vídeos, né, de profissionais dizendo que a base ela não vai influenciar no exercício se é uma base antero-posterior ou se é uma base com os pés paralelos. Mas vamos lá, né? Quando a gente pega a questão assim dessa análise mecânica da base de suporte, por exemplo, a gente tem alguns fatores importantes para a base, né? E o que poderia dar mais estabilidade ou tirar essa estabilidade. E a gente pode colocar, por exemplo, né, a massa do objeto, né? Ou seja, quanto mais pesado for esse objeto, maior vai ser a estabilidade. Quando a gente pega, por exemplo, né, em relação ao centro, né, da altura do centro de massa, por exemplo, a altura do centro de massa, esse é um ponto importante, né? O centro de massa mais baixo também vai prover uma maior estabilidade. E outro ponto importante é o tamanho dessa base. Então, existe sim diferença de quando a gente está com o pé paralelo ou quando a gente está com o pé antero-posterior. Então, não é qualquer coisa, faz diferença se uma base antero-posterior ou uma base com os pés paralelos. E outro ponto importante, né, que quando você analisa esses exercícios realizados no cross, por exemplo, o cross com a polia média, por exemplo, ou o cross na polia alta, ou até mesmo, né, esse cross na polia baixa, a gente tem que identificar para onde, né, que é a tendência dessa força. Então, por exemplo, se eu realizo, né, o cross na polia média, para onde, né, que essa tendência de força essa tendência de força não, essa tendência, né, de movimento, para onde que essa força está sendo aplicada e para onde, né, que existe essa tendência do movimento. Aí você vai ver que a força está te puxando lá para trás. Então pensa comigo, existe diferença de colocar a base antero-posterior ou os pés paralelos? Com qual das bases, né, provavelmente você se sentiria mais estável? Então não é qualquer coisa, faz diferença sim essa questão do posicionamento da base. E uma das coisas, né, que eu levo em consideração para escolher se vai ser uma base com os pés paralelos ou uma base antero-posterior é justamente essa tendência de movimento, ou seja, para onde que essa força está sendo aplicada e se faz diferença eu estar com o pé antero-posterior ou com a base paralela.